Olá, meu nome Simval Neto e juntamente do grupo de Joab Urbano, Breno Jalmi, José Eduardo, Luiz Gustavo, Pedro Eduardo e Yuri, a gente vai fazer uma pequena entrevista com a professora Lorena, que atua no Instituto Metrópole Digital, no MD da UFRN. Boa tarde, professora Lorena, como a senhora está? Boa tarde, Silval. Boa tarde, rapazes. Tudo bem? Essa é a professora Lorena, que vocês podem ver que já está aí, que vai aparecer. E, bom, o que você acha sobre as suas atividades no MD e qual matéria você leciona? Tá. Bom, inicialmente queria agradecer pelo convite e com relação à minha atuação, eu faço parte do corpo de professores que atua nas disciplinas de matemática do IMD. A gente tem um conjunto de disciplinas que internamente a gente chama de discretas e contínuas. Eu tenho atuado majoritariamente nas disciplinas do conjunto de discretas, que são Geometria Euclidiana, FMC1, Fundamentos de Matemática para Computação 1 e Fundamentos de Matemática para Computação 2. E em relação a isso, o que foi que passou pela sua cabeça? O que fez você decidir a atuar nessas áreas, a ser professora? Professora de matemática, você diz? Isso. Bom, eu sempre gostei de matemática, isso ficou um pouco mais evidente no ensino médio, então quando eu fui prestar vestibular, que na época ainda era vestibular, eu sabia que certamente seria alguma área ali envolvendo tecnologia, eu sempre gostei também de computação, tive interesse, então computação e matemática. Eu entrei na matemática e ao final do meu primeiro semestre eu decidi que eu iria para a matemática aplicada. Então, realmente, sempre foi uma coisa de gosto pessoal mesmo, interesse pela matemática, e depois que eu entrei na graduação, acabei gostando e vendo a importância dela, não só para o desenvolvimento da própria matemática, como para o desenvolvimento de diversas áreas aplicadas, que é o que eu prefiro trabalhar. E dentre essas áreas aplicadas que a senhora fala, principalmente a área de geometria euclidiana, que é a matéria que a gente fala com você, qual você acha que é a importância dessas matérias na área do BTI? Então, falando particularmente de geometria euclidiana, que é a disciplina aqui, né, que eu estou sendo professor, estou lecionando ali para vocês, para a turma de vocês, o conteúdo, eu sempre costumo dizer isso nas aulas, o conteúdo em si de geometria euclidiana não é um conteúdo que vai ter utilidade diretamente para o desenvolvimento, né, de vocês, na tecnologia da informação. O importante dessa disciplina são as habilidades que ela trabalha, né, que ela tenta desenvolver nos estudantes. E essas habilidades, sim, é que são as necessárias. Né? A gente tem... Os alunos sempre enfrentam muitas dificuldades quando chega na parte lá das FM6, então a gente percebeu que precisava de uma disciplina inicial para já ir apresentando esse tipo de conteúdo, né? A gente é acostumado na escola a trabalhar ferramentas, a gente aprende as ferramentas matemáticas, mas dificilmente a gente vai aprender a resolver problemas, a pensar a solução de fato de problemas como que você apresenta como você estrutura essas soluções e apresenta baseado na lógica. Então, é isso que a gente tenta começar, né, introduzir vocês em geometria euclidiana, para que quando vocês cheguem nas FM6 já estejam um pouco mais amadurecidos nesse sentido. Essa questão de desenvolver essas habilidades é muito importante mesmo. Aí, como você pensa em desenvolver essas habilidades? Como é que funciona a metodologia em aula para desenvolver essas habilidades dos alunos? Então, a maneira como a disciplina foi elaborada, infelizmente, ela não permite que a gente vai tratar da questão de lógica de uma maneira transversal ao longo do conteúdo. Então, é uma disciplina que é apenas de 30 horas, então isso também a gente já tem um porém, no meu entendimento pessoal, que dificulta, né? Porque para você desenvolver habilidade leva muito tempo. É diferente de você aprender uma fórmula, como aplicar uma fórmula. São habilidades diferentes. E essas habilidades, elas necessitam de contato, bastante contato, né? Com o que você está... com o assunto, e precisa de tempo para amadurecer. Então, a gente trata
devido ao tempo, né? Então, a gente vai fazendo uma apresentação, eu particularmente faço uma apresentação mínima de alguns elementos lógicos que são essenciais para poder ter, para que todos vocês tenham um primeiro contato, e aí a gente vai tentando trabalhar os métodos de demonstração em cima do conteúdo de geometria euclidiana, que é um conteúdo não tão difícil do ponto de vista matemático, é um conteúdo um pouco mais introdutório, que tem um suporte visual. Então, a gente tenta tentar desenvolver essas habilidades, né, do raciocínio lógico, como que você desenvolve uma demonstração, de como que você apresenta essa demonstração da maneira adequada, utilizando linguagem formal da matemática, né, porque é uma outra linguagem que, de fato, é necessário aprender. Tá? Então, a gente tenta fazer isso ao longo dessas 30 horas. No caso, aí, por essa sua matéria ser bem introdutória, não há tanta dificuldade, mas com certeza, pelo menos para alguns alunos, ou pela maioria, eu acho, eles têm dificuldade em alguns casos. Em qual caso você acha que eles têm mais dificuldade? Em qual assunto? Então, assim, é uma disciplina, de fato, como você está falando, introdutória, né? É uma disciplina de primeiro semestre, mas não significa dizer que ela é fácil para os alunos, porque em termos de conteúdo, são conteúdos até que já foram trabalhados na escola, muita coisa vocês já estudaram na escola. O que é o diferencial é a abordagem, é como a gente aborda a geometria euclidiana e o que a gente vai fazer com ela. Então, essas habilidades, como a gente não trabalhou isso na escola, né? Não nos foi ensinado a fazer isso, então isso impõe um grau de dificuldade muito grande à disciplina, muito grande. Não porque o conteúdo em si é difícil, mas o que a gente precisa fazer, como você precisa trabalhar com esse conteúdo, é que o torna difícil. Então, que é exatamente a parte que a gente precisa, né? Aqui dentro do BTI, que vocês vão precisar, são essas habilidades, e aí essa parte, ela de fato, ela exige bastante do aluno, exige bastante estudo, bastante dedicação. E aí uma outra dificuldade que a gente enfrenta é que, como é disciplina do primeiro semestre, os alunos ainda vêm assim um pouco, a escola está muito enraizada, né? Esse comportamento de estudar às vésperas de prova, e aí tá tudo certo, porque eu vou estudar 1 ou 2 dias antes e vou conseguir pegar minimamente ali. Isso não é uma coisa que funciona para esse tipo de disciplina. Não vai adiantar nada você estudar 1 ou 2 dias antes da prova, porque se o objetivo é desenvolver habilidade, e a habilidade leva tempo para ser desenvolvida, estudar 1 ou 2 dias antes não vai te trazer muitos benefícios. Então, essa é uma outra dificuldade. Você acha que os alunos levam muito tempo para compreender isso, para absorver que estão na faculdade agora, que não estão mais no ensino médio? Com certeza, com certeza. Entra, assim, o semestre está terminando e você vê ainda os alunos, professora, mas eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho tal prova, eu tenho tal matéria. Fiz esse comentário ontem mesmo, numa turma. Quando você está na escola, normalmente você tem uma semana de prova. Então, assim, o professor não vai fazer uma prova de matemática essa semana e daqui a uma semana fazer prova de outra disciplina, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, exige uma organização, exige estudo contínuo, exige organização por parte dos alunos, porque as disciplinas são de 30, 60 ou 90, todo mundo vai estar fazendo prova mais ou menos ali no mesmo período. Então, não tem como o professor adiar uma prova porque um colega já está fazendo prova ali no mesmo período. Todos vão fazer no mesmo período. Então, eu vejo que também esse é um problema que acompanha vocês muitas vezes até o final do curso, né? Tem muitos que demoram a perceber que isso é um fator importante também no desenvolvimento, sabe? Conseguir organizar bem o tempo para dar conta de tudo. A senhora já falou, só faltando um pouquinho no assunto aqui, que eu não dei conta, que a senhora falou sobre a questão dos alunos desenvolverem as habilidades. Aí, em relação a isso, além disso, você tem alguma outra coisa que os alunos eles esperam ter conhecimento após o término da disciplina? Assim, eles vão aprender. O que você espera que eles saibam ao final da disciplina?
Bom, vão saber minimamente, né, relembrar aí o conteúdo de geometria euclidiana. Então, em termos de conteúdo, sim, vocês vão ter que relembrar as coisas. Por exemplo, a gente trata da parte mais teórica, né, o que são os axiomas, né, que fundamentam a geometria. A gente vai falar de congruências, né, de segmentos, ângulos, de triângulos. A gente fala de teorema do ângulo externo e todas as consequências, por exemplo, desse teorema, todas as coisas que a gente consegue obter a partir desse conteúdo. Então, isso é fato, que é esperado que, ao final, esse conteúdo, né, que todo mundo minimamente saiba falar sobre ele. Mas, como eu falei, assim, o principal é ter uma noção básica e introdutória sobre lógica, sobre os operadores lógicos, principalmente sobre os métodos de demonstração, que significa o seguinte: quando são as técnicas que, na hora que você se depara com um problema, muitas vezes a gente eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. E essas técnicas são exatamente o diferencial, é o que vai te fazer olhar, bom, eu tenho este problema, ainda não sei como resolver, mas eu tenho algumas abordagens que eu posso seguir. Então, e aí você pensa na primeira abordagem, tenta aplicar. Olha, não funcionou, você não teve dificuldade, não conseguiu. Sabe que tem uma segunda abordagem que você já aprendeu e, inclusive, aprendeu a justificar por que essa abordagem funciona de fato. Então, assim, o que a gente espera de fato que vocês saiam é com esse leque, né, já apresentado e, se possível, um pouco consolidado, né, para quem de fato se dedica, de abordagem de resolução de problemas e apresentar essas soluções. Aí, no caso, eu acho que se você meio que fosse uma caloura da sua própria matéria, eu acho que era assim que você iria pensar hoje, né, em como encarar a sua matéria, não é? Então, com dedicação, certamente. Acaba criando, né, os colegas, os veteranos, acabam criando assim, uma cultura, toda vez que chega um calor, olha, aquela disciplina é mais difícil, aquela disciplina é mais fácil, faz assim com aquela, faz assim com aquela outra, né? Então, existe, a gente não tem como modificar, isso nunca vai ser modificado, né, dentro da universidade. Mas uma coisa, e aí, às vezes, para algumas determinadas disciplinas, cria-se essa cultura do medo. Eu acho que o medo, ele existe em qualquer situação da nossa vida, e que para alguns isso impacta de uma maneira muito negativa, porque ainda não aprendeu a lidar com medo. O medo na vida, ele serve para deixar a gente alerta. Ele não tem que ser um fator impeditivo de nada. Então, assim, se você chegou, por exemplo, na universidade, e digamos que para geometria euclidiana, que eu acho que não seja o caso, se os calouros vêm, os veteranos vêm com essa cultura, né? Então, eu acho que o posicionamento opa, então talvez aí seja uma disciplina que eu, de fato, precise ter atenção, né? Então, não significa dizer que eu vou abandonar. É o contrário, eu preciso me esforçar talvez um pouco mais. Isso que eu percebo que não acontece, né? As pessoas se assustam e deixam para lá. E quando eu acho que deveria ser o contrário. Mas quando o aluno ele tem essa primeira impressão devido aos veteranos, né? Uhum. É porque ele já tem alguma certa experiência com algo passado. Aí, nesse caso, você teria algum tipo de reclamação, alguma coisa que você acha que deveria melhorar, por exemplo, na grade ou no tempo que a senhora tem para poder ensinar a matéria, se é muito curto o tempo? Então, a gente tem, sim, algumas críticas, né, internas nossas, assim, uma coisa que eu acho extremamente válida, assim, do IMD, que o IMD, os cursos do IMD são cursos vivos, que estão sempre sofrendo atualização, sempre tem um corpo docente pensando sobre esse curso, se a gente está fazendo da melhor maneira possível, ou se a gente está fazendo se a gente está propondo as melhores disciplinas. E a gente passou recentemente exatamente por um questionamento desse, que vem durando pelo menos 2 anos, né, de trabalho se debruçando sobre isso, e uma das disciplinas que foi muito discutida, pensada, era a questão de geometria euclidiana, né, nessa reformulação do grupo da matemática, é uma disciplina que ela vai deixar de existir, não
Não porque a gente entende que essas habilidades não são necessárias, pelo contrário, mas a gente entende que essas habilidades que são necessárias, elas podem ser trabalhadas em cima de conteúdo que de fato é necessário para os alunos do PTI, que não é o caso de geometria, né? Então a gente vai fazer uma troca dessa disciplina por uma outra, com conteúdo de fato que vocês vão utilizar com um pouco mais de tempo, né? Com uma carga horária um pouco maior aí de 60 horas, porque a gente tenha mais contato mesmo com o aluno e que a gente possa, de fato, trabalhar um pouquinho melhor a parte lógica e os métodos de demonstração com o conteúdo que, de fato, vocês vão utilizar. Então, a senhora acha que essa melhoria, essa mudança, ela vai ser benéfica? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A partir de 2023 a gente vai começar a implementar. E aí, como toda mudança, né? Assim, sempre tem a questão da experimentação. O início, né? Implantação, a gente vai. Só a partir dessa implementação é que a gente vai analisar possíveis feedbacks, possíveis problemas, né? Como toda proposta, como todo projeto, quando se inicia, só quando de fato está em andamento, é que a gente consegue fazer as avaliações de pontos positivos, pontos negativos, onde que pode ser ajustado. Então, é assim que as coisas funcionam e aqui no IMD não é diferente. Então, com certeza, a partir dessa nova implementação, à medida que ela for sendo implementada, ela também já vai sendo apresentada, aplicada e analisada, né? Para que a gente possa ir fazendo as devidas correções e ajustes que a gente acha que serão necessários. Eu acho que já é uma ótima forma de expressar como a senhora realmente acha que vai ficar a grade nova. Acho que isso já é ótimo, da esperança. Eu agradeço muito a sua participação. Nós do grupo inteiro agradecemos muito a sua participação, professora Lorena. Desejamos uma ótima carreira para a senhora, que muitas coisas boas venham ainda na sua carreira. Obrigada, meninas. Agradeço pelo convite. Obrigada, Luiz. E eu espero, como professora, né, de vocês, inclusive, que essa nossa conversa, de fato, ela sirva, né, que vocês consigam ter uma carreira brilhante, um início de carreira, e que consigam ter um excelente desenvolvimento na carreira de vocês aqui no BTI, aproveitando tudo que o IMD tem para oferecer. Tá bom? Com certeza vai servir.